Olá, garotas e garotos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô aqui, final da noite, aliás, final do dia, né? Início da noite, pronta para tomar um banho. Não vou lavar minha cabeça hoje, eu lavei ontem. Eu tô aprendendo a cuidar do meu cabelito que é curly, né? Curly hair. Só que ele é curly hair e com pouco volume. Não tô podendo usar secador de cabelo. Preciso estimular o crescimento, fortalecer esse cabelinho. Então, acho que essa é a melhor tática que eu posso fazer, tá? Fiz minha unha hoje, eu mesma. E eu quero passar para vocês algumas coisas que eu aprendi, né? Além de fazer a maquiagem que eu fiz hoje de manhã, já era, né? Só a sobrancelha que continua. Também já tá de noite, eu nem passei um batonzinho para falar com vocês nem nada. Porque eu quis conversar com vocês o seguinte: gente, eu tenho aprendido a duras penas que a vida é bem diferente daquilo que me ensinaram quando eu era pequena. Lá atrás, a gente aprende que se eu tiver a melhor nota, se eu for bem na escola, eu vou bem na vida, né? Falam pra gente que a gente tem que estudar, que fazer e acontecer. Eu vou te confessar, no tempo que eu estudei, eu era a primeira da classe. Só que isso não me preparou para a vida. E eu vou te falar uma coisa: eu não tive um. Eu não completei os meus estudos. Eu casei muito cedo, fui mãe aos 18 anos e daí para frente, aos 18, aos 19, aos 20, aos 21, não, aos 18, 19, 21 e 20 e poucos, 26 anos eu fui mãe. Eu tenho 4 filhos, lindos, maravilhosos, mas foi uma vida sacrificada, tá? E hoje, depois de mais de 60 anos, eu aprendi que viver não é aquilo que foi ensinado lá atrás. Que a primeira coisa que a gente precisa, na Bíblia tem, né, gente? Buscai a Deus em primeiro lugar, né? E todas as coisas vos serão acrescentadas. O que quer dizer isso? Você ficar vagabundando aí, né? É só ir para a igreja e acabou? Não, gente, não é não. É realmente ter amor a Deus e ouvi-lo. E aprender a viver como o manual do fabricante ensina, que é a Bíblia. E uma das coisas que eu mais aprendi foi, o que mais fizeram diferença na minha forma de viver, foi ter gratidão. E essa gratidão não é só pelo dinheiro que entra, pelas coisas que você constrói, que você consegue comprar. É por coisas simples e também até pelos problemas, até pelas pessoas que te magoaram, até pelas pessoas que te fizeram sofrer, até pelos seus erros. Gente, porque a pior coisa que tem é o nosso próprio julgamento. As coisas que a gente entende que errou, que não fez como gostaria de ter feito, magoam a gente e cobram da gente. E se você deixar, porque tudo é uma escolha, eu aprendi isso também. Eu posso simplesmente aceitar a culpa ou entregá-la para Jesus e aprender a fazer diferente. E isso para mim é arroz com feijão. Isso não é religiosidade. É aprender a viver o dia a dia, o beabá mesmo. O que eu gostaria que me tivesse sido ensinado quando eu nasci. Se eu tivesse aprendido a viver dessa forma, muitos erros teriam sido evitados, muito sofrimento teria sido evitado
e eu estaria numa condição melhor, teria dado uma condição melhor para os meus filhos, teria sido uma pessoa melhor, mais feliz, mais realizada. Perfeita? Não, porque nós não somos perfeitos. Nessa vida não vamos ser nunca. Mas é bom, né? Você pega uma receita de bolo, por exemplo. Se você tem a receita com as medidas certinhas, com os ingredientes corretos, é muito mais fácil você acertar e ter um bolo gostoso para você comer. A vida é um bolo. E o duro é que a gente não tem a receita. A gente põe farinha, a gente, não, não tem farinha, eu tenho o quê? Farinha de rosca. Aí esquece o fermento, não tem ovo, sabe? É aquela história. A gente vai fazendo uma bagunça com a vida da gente. E quando os anos passam, porque uma coisa é certa, o tempo não para. Se você errou, se você acertou, o tempo andou. Ó, até rimou. Olha, gente, eu só tô querendo passar para vocês a minha experiência, né? Eu acho bacana, porque se vocês gostaram, quando eu falei da maquiagem, das coisas que eu comecei a mostrar para vocês, eu falei, por que não? Uma reflexão de vida. Mostrar, sabe, trocar essa ideia. Porque eu tenho uma experiência de vida, você tem a sua experiência de vida, por que não trocarmos uma ideia? Nada de falar de religião, de político, nada que vá agredir uns aos outros. Porque essas coisas a gente tem opinião pessoal, né? Agora, Deus é Deus. Eu não tenho bandeira religiosa, porém eu sou cristã. Então, já fica aí a dica. Se você não é cristã, então talvez a gente, ou você tampa os ouvidos, né? Porque se eu vou falar daquilo que eu acredito. Se eu fosse hindu, eu estava falando de Shiva, de não sei o que, não sei, eu não sou. Não é minha crença. E se eu estou passando experiências minhas, então eu vou passar as minhas experiências. E se você está aqui, muito prazer em te conhecer, vamos trocar uma ideia, mas vamos ser respeitosos, né? Eu vou amar ver os seus comentários. Vou responder, a gente pode trocar uma ideia, você pode me dar alguma dica de novos conteúdos, novos papos, né? Temas para novo papo, porque assim como eu tenho experiência, você também tem. E a gente troca ideia, né? Nada mais do que isso. Esse canal, ele foi feito com muita leveza para passar experiências pessoais, esses problemas que a gente tem com beleza, por exemplo, falei para vocês do meu cabelo. Gente, eu passei a vida inteira lutando contra essas curvas aqui. E para isso, eu fiz horrores. Eu fiz quimioterapia, eu fiz química, né? Que é Teve uma época que nem era alisamento. A minha mãe tinha um salão, então eu já nasci no salão, né? Então, teve uma senhora que eu precisava, porque essa parte minha, que sempre foi o ponto mais sensível, né? Mais difícil de arrumar. E uma senhora, uma vez, ela falou: não, eu vou usar produto de fazer o. Como é que fala? Quando você quer cachear o cabelo, quando você vai. Esqueci. Mas você sabe o que que é. Então, ela passava esse produto no meu cabelo e esticava. No lugar dela enrolar, para o cabelo ficar enrolado, né? Ganhar uma definição de cacho, ela esticava. Então, muito tempo eu fiz isso. Dava certo? Dava, mais ou menos. Meu cabelo era sempre assim, muito oleoso. E o cabelo oleoso, ele é desidratado. E a gente não hidrata porque a gente acha que o excesso de óleo é que o cabelo já tá bom. E é um erro, né? Eu não sabia, eu fiquei sabendo isso há pouco tempo.
Hoje em dia, a minha pele, que é muito oleosa, eu sei que eu preciso passar óleo nela. Hoje eu uso, junto com o creme hidratante à noite, eu uso óleo de rícino ou o rosa mosqueta. Então são coisas que a gente vai desmistificando, né, tirando os tabus e aprendendo, ganhando conhecimento com o tempo. E é isso que eu passo para vocês aqui. A sua pele pode ser diferente da minha, mas um consenso é o rosa, aquele óleo de rosa mosqueta, o óleo bom, né? Eu compro no Mercado Livre, mas eu procuro um vendedor bom, eu procuro saber no YouTube as pessoas que usam, que indicam, né? Então eu comecei assim. O óleo de rícino também, eu comecei a usar pela minha filha, que começou a usar no cabelo dela, e eu me espantei com o resultado. Eu não estou fazendo no cabelo de forma consistente, porque eu tinha que fazer pelo menos 3 vezes por semana, passar o óleo e dormir, só que eu não aguento. Sabe, eu não dou conta. Eu consigo passar óleo, tipo assim, eu vou lavar o cabelo hoje, e aí lá pela de tarde eu passar o óleo no couro cabeludo e esperar para poder lavar à noite, que eu sempre lavo o óleo, eu sempre gosto de lavar à noite. E agora eu tô com um problema, porque se eu lavo à noite, eu não estou usando secador. Então eu fiz uma tática, eu tenho uma toalha, é tipo um turbante de toalha, que eu passo o creme, passo o óleozinho, porque tem a forma de manter isso aqui desse jeito, né? Porque senão fica parecendo. Ai, gente, fica ruim demais. Fica parecendo assim, ó. Sabe assim? Aquela coisa, parecendo que você levou um choque. É o jeito que meu cabelo fica. Então, para ele ganhar a definição, eu tô aprendendo a cuidar dele. Aí passo o creme, o óleo. Se vocês quiserem, eu mostro, né? Porque eu comecei a seguir uma menina aqui no YouTube e gostei, comprei o creme, a gelatina, tudo, e tá realmente fazendo diferença. E aí eu realmente estou podendo deixar o meu cabelo descansar do secador. E de manhã hoje estava até gostoso, estava bonito. Agora ele já está todo bagunçado. Amanhã faço uma definição, aí depois faço um rabo, porque aí ele já vai estar oleoso. E eu estou evitando lavar todo dia. Aprendi também que você pode passar creme no cabelo e enxaguar só. E, pasmem vocês, dá super certo. Só que isso eu tenho que aprender, tem que entrar na minha rotina. Ainda não entrou. Um dia eu dei conta, outra semana eu não dei, eu fui lavando. Aí, de repente, eu acordei e falei, gente, eu falei que eu não ia lavar cabelo todo dia. Porque, assim, quando você vê que tá tudo oleoso, você fala assim, eu tenho que lavar. Mas, à medida que você lava, você agride o cabelo e demora para ele voltar. E junto com essa questão externa, tem também as vitaminas, as coisas que você precisa ingerir, os nutrientes que você precisa ter para você poder ter de dentro para fora uma transformação no seu cabelo e na sua unha, porque os dois são, sabe, um é grudadinho no outro. Se a sua unha tá quebrando, deslascando, seu cabelo também tá quebrando, é um problema só. E aí você tem que fazer esse tratamento e o tratamento para o cabelo também fortifica a unha. O tratamento para a unha também serve para o cabelo. Para a sobrancelha também, o fato de eu colocar os óleos, principalmente o óleo de rícino, no creme, uma noite eu coloco um, outra noite eu coloco o outro. Pouquinhas gotas, 2, 3 gotas no máximo, um pouquinho de creme, passo na mão e passo. A minha sobrancelha tá melhorando. Eu tenho recebido alguns comentários, as pessoas falam, sua sobrancelha está muito separada. E realmente, a minha sobrancelha está separada. Só que você tem que ver uma coisa. Aqui, eu vou fazer com o dedo, ó. Aqui na ponta do nariz, você vem aqui, ó. É aonde a sua sobrancelha, aqui, ó, do olho
nariz, olho. A minha sobrancelha, essa aqui, ela tem que crescer um pouquinho só. E aqui, do nariz ao final do olho, é até onde a sobrancelha tem que ir. Então, você põe uma régua aqui, dos dois lados. Gente, essa mania que as pessoas estão agora de padronizar a sobrancelha não é bacana, tá? Fica uma tatuagem esquisita. A sobrancelha, ela tem que ter um formato de acordo com o rosto. Esse formato da minha sobrancelha, ó, lógico, a hora que ela tiver com pelo adequado, etc e tal, que ela melhorar, é o formato que deve ser. Aquele reto, jamais. Não fica legal para mim. E olha, eu tenho visto, a gente sai todo dia para caminhar e tem uma senhora que ela passa perto de mim e ela tem a sobrancelha dessas padronizadas. Jesus amado, faz isso comigo não. A pessoa tem que ter discernimento. E se eu fosse fazer, eu faria o que a minha filha fez lá em Uberlândia, que é a fio a fio. A que a Ana Paula fez, a moça trabalha muitíssimo bem. Eu até queria experimentar, eu ia fazer em mim. Mas como eu tenho muita alergia, eu fiquei com medo. Porque fio a fio vem, né? Aqui, eu não sei que jeito que é. E aí, dependendo de como for, não vai dar bom. E aí eu prefiro não experimentar e pagar para ver. Por quê? Porque o rosto. Como é que eu vou colocar, sabe, alguma coisa que eu não sei se vai dar bom no meu rosto? Tem muita gente que faz, né, gente? Faz plástica, faz isso, faz aquilo, e depois não adianta arrepender, porque não vai dar certo. E as pessoas falam, tá bom, tá bonito, e começa a rir na tua cara, assim, atrás de você, nas suas costas, né? Como bota assim, coloca um botox na boca, fica horrível, gente. Eu tenho conhecidas que põem botox e vêm mostrar e você fica quieta. Você vai falar o quê pra pessoa? Tá assim, ó. Você vê, tô parecendo que foi picada de abelha. Com o tempo, parece que o botox vai saindo um pouco, fica um pouco mais natural, mas fica péssimo. Então, acho assim, os procedimentos de beleza, nada contra quem faz. Mas tem que ter um bom senso, você tem que saber o profissional e saber se você passa nos quesitos para fazer aquilo. Eu vou te ser sincera, o meu médico, quando eu dei à luz, ele falou para mim, nunca procure fazer plástica, porque você tem alergia à linha de sutura plástica. Tá entendendo? Então tem muito procedimento que eu não faço. Por quê? Porque eu sei que para mim, eu, Solange, vou ter uma reação alérgica. E é melhor ficar acertando o que eu tenho do que arranjando confusão maior, né, gente? É isso. Eu só queria dar uma boa noite para vocês, passar um pouco. Eu fiquei muito feliz porque assim, eu tava muito tempo sem fazer minha unha, sabe quando você tá assim meio travada? Eu ainda tô meio travada para algumas coisas, vou ser sincera, mas eu tô fazendo o meu melhor. E a cada dia eu estou comemorando os meus as minhas pequenas vitórias. Então eu quis compartilhar com vocês essa pequena vitória de estar realmente dando conta de arrumar meu cabelo, deixá-lo crescer, cuidar dele, fazer as minhas unhas para mim foi muito importante. Você que é mulher, você sabe isso, né? Como que a gente se sente melhor. E olha, não ficou 100%, mas ficou muito melhor do que estava, né? E cuidar de mim.
já tenho idade, não vou ter nunca aquela pele de bundinha de bebê, não, mas eu tô feliz com isso aqui, sabe? E é isso que importa. Então eu espero que você daí também olhe no espelho e procure o jeito de ficar feliz consigo mesma e tomar atitudes que te façam feliz, que seja um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Combinado? Então, beijo e até o nosso próximo vídeo.